E aí, tudo bem com você? Encontro marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. No mês de aniversário da cidade, vamos conversar com o historiador João Carlos Figueroa e também o nosso convidado, o Venceslau Pinto Filho, o Lau do Som. Nós temos também a Roluz, com as fotos dos eventos sociais da colunista Roluz. Tem JP, o menino da TV. Será que o peixe dorme? O JP vai falar sobre isso. Tem um vídeo interessante do Tá na Rede, o tal do Harley Shake, que é uma moda agora no mundo todo, né? Tem as logomarcas que marcam, tem um convite para uma festa fantasia que acontece neste sábado, dia 13 de abril, tem o baú da Pisos Azulejos, o prêmio aumentando para R$ 175, o que tem no baú da Pisos Azulejos e Companhia. Tudo isso a partir de agora no nosso encontro marcado. E você que está participando do que tem no baú da Pisos Azulejos e Companhia, tente descobrir. Já falamos que pode ser usado no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, pode ser de madeira, pode ser de isopor, pode ser de poliestireno, né? É um material de acabamento, é um tipo de moldura. O que será? Vale R$ 175 em dinheiro e mais o produto da Pisos Azulejos e Companhia. Responda através do Facebook Márcio Paes de Almeida ou através do e-mail do programa encontro marcado na TV @gmail.com. Responda e você pode ser o grande ganhador do que tem no baú da Pisos Azulejos e Companhia. Para você que acompanha o programa Encontro Marcado, nós vamos bater um papo aqui no mês de aniversário de Botucatu com o historiador João Carlos Figueroa e também com o Venceslau Pinto Filho, o Lau do Som. Pessoas de Botucatu que tem muita coisa para contar e a ideia é essa. No mês de aniversário a gente falar sobre Botucatu. E tem muita coisa para contar, né, João? É um prazer estar novamente aqui, Márcio. Venceslau Pinto Filho. 63 anos de carro de som em Botucatu e tudo começou com seu pai, né, Lau? Satisfação em recebê-lo aqui no Encontro Marcado. Muito obrigado, Márcio. Um prazer imenso de estar aqui presente e falar um pouquinho a respeito do serviço de alto-falante popular, uma voz independente a serviço do povo. Esse era o slogan? Era o slogan do papai. Que coisa. Comentando, né? Botucatu antigamente tinha muitos eventos esportivos principalmente e tal, né? O que é? O pessoal era mais abnegado, se visava mesmo, a pessoa tinha um entusiasmo maior. O que mudou, João, no seu entender? Eu acho que mudou para melhor. Tem mais eventos do que tinha antigamente, né? É que a cidade era menor, ficava focado no evento do dia, ou da semana, ou do mês. Entendi. É lógico que isso faria aparecer mais. As duas emissoras AM cobriam bastante os eventos esportivos e sociais da cidade, né? A cidade cresceu, hoje a cidade atinge quase 140 mil habitantes e tem evento à beça para todos os cantos da cidade. É que eles não ganham o foco da imprensa porque são todos acontecendo ao mesmo tempo. Acaba pulverizando, né? É muita coisa na cidade? Sem dúvida, a cidade melhorou muito, né? É lógico e é bom que isso aconteça. Existem eventos universitários, existem eventos religiosos, todos acontecendo às vezes ao mesmo tempo. Existem eventos sociais, eventos esportivos, eventos de vila, eventos centrais feitos pela prefeitura, todos acontecendo ao mesmo tempo, né? Entendi. Nós estávamos comentando sobre essa caminhada. Só de caminhada existem 3 agrupamentos já organizados em Botucatu, funcionando há muito tempo. Entendi. Né? Quer dizer, como é que isso pode virar notícia só para um deles, né? Acaba acontecendo de um ser noticiado, o outro não, e dá a impressão que a cidade não tem esse número de pessoas, né, atuando. Entendi. E o Lau ainda com o carro de som é chamado para participar de algum evento, de estar na frente, de estar divulgando, Lau? Já é chamado os tempos. Essa semana mesmo foi
uma pessoa da Sociedade São Vicente de Paula, se eu não me engano, me ligou e falando se eu teria condições de fazer uma carreata no sábado, saindo ali do Bombeiros e desse Aruamando. É uma carreata, não sei se é filantrópica ou é para arrecadar fundos, ou é alguma coisa nesse sentido. Ele ficou de me ligar novamente. Estou aguardando, vamos ver se tiver a condição de fazer, eu vou. Entendi. Isso vai depender, né, de muitas coisinhas aí, né? Então, mas a gente vai, a gente colabora, participa, o que a gente puder fazer em prol do ser humano, a gente faz. E o interessante também, né, que antigamente parece que a gente via o surgimento de muitos atletas, né, se a gente está falando dessa parte esportiva, Botucatu, né, só lembrar aí, Zé Maria, por exemplo, né? Parece que hoje em dia nós temos algumas pessoas, eu sei, por exemplo, de um botucatuense que é campeão sul-americano de supino, que disputa por Itu, que parece que ele não tem um incentivo daqui, de Botucatu, entendeu? Mas é botucatuense, é campeão sul-americano de supino. Então, parece que antigamente a projeção era maior, até por eram coisas inéditas, né, João? Nós tínhamos, é bom que se deixe claro, nós tínhamos algumas atividades que produziam atletas. O Dr. Guedes tomava conta de uma equipe de corrida de pista, de atletas de corridas de pista, 400 metros, 800 metros, 400 com barreira, 100 metros rasos, era ele que tomava conta. O atletismo. Pela Comissão Central Esportiva. O atletismo revelou grandes atletas, né? E que fizeram o nome e deram nome à cidade nessas modalidades, né? Nós temos o futebol profissional. Essas duas modalidades não existem mais, portanto delas não se vai sair, não se vai ter nenhuma revelação, né? Mas temos outras revelações, da natação, que os dois clubes mais importantes da cidade, a Botucatuense principalmente e a Ferroviária, através dos seus associados e dos seus professores, fizeram revelar alguns nomes nessa área de natação, no futebol de salão também. Aonde tem atividade, revela atleta, né? E esses atletas estão sendo revelados constantemente, né? Tem gente que foi de Botucatu para trabalhar com o futebol de salão na Itália, né? Enfim, tem nomes que se destacaram na modalidade que é disputada, produzida e disputada na cidade. Como não tem futebol profissional, você não tem atletas profissionais indo para grandes clubes. Mesmo assim aparece um ou outro nas peneiras, né? Como não temos esporte de rua, pedestrianismo com grande suporte, acaba acontecendo isso, não existem grandes provas em Botucatu, né? O Lau mesmo é remanescente de um período em que o Esporte Clube Centenário, que era um clube fundado em 1955, porque era o centenário da cidade, era a especialidade dele, aonde atuavam o Palmiro Biazon e o Lau Pai, atuavam como lideranças daquele clube esportivo, que não era um clube com associados, né? Era um clube de abnegados que tinha por escopo produzir atletismo, de rua principalmente. E conseguia revelar grandes atletas, né? Grandes atletas. Nós tivemos a prova mais importante de Botucatu daquela ocasião, eles sabem disso, é a prova Duque de Caxias, disputada no dia de 25 de agosto, né? Com o apoio do tiro de guerra, né? Os atletas disputavam e protegiam as vias públicas para elas não serem invadidas por veículos, né? E os atletas que vinham de outras localidades. Foi a mais importante prova pedestre, né, de pedestrianismo, portanto a única prova mais importante de rua de Botucatu de todos os tempos, pelo volume, pelo gosto que despertava na população. Era disputada geralmente à noite, uma belíssima saída da Praça do Bosque, toda iluminada, atletas que vinham de todos os lugares. Descia Romando até na Padaria Esmeralda, ali descia, né? Subia Curuzu, subia ela mudou muito. A Fernando Boava, aquela ruazinha da casa do lado central ali, e descia Romando. Era mais de 4 ou 5 voltas
Era o valor da corrida. Mas era uma prova que as pessoas Era noite, era uma delícia. gostavam. Né? Isso era o produto de quem? Do Esporte Clube Centenário. Né? Que interessante. Francisco Ribeiro do Amaral, Chiquito. Aí revelou grandes atletas. Um deles é o que ele falou, é o Chiquito, que foi o nosso o maior. Edgar Freire foi embora. Maior recordista. Pavaré, recordista. O Chiquito, ele foi campeão sul-americano, né? Eu não tenho detalhes da carreira dele, mas ele foi o nosso melhor atleta, por isso eu posso transmitir muitas coisas. Revelado através da prova do Caxias. Ele fazia também esporte de pista. Ele era fundista. Né? Ele, o Tinho, Mamed, né? O Tinho Mamed, que eram. O Wilson Marcondes era do salto com vara. O Faraldo, que era arremesso de peso. Né? Então, nós tínhamos atletas de nome que representavam a cidade nos jogos regionais, né? Tinham outro nome, mas que eram produzidos aqui mesmo, né? E por aglomerados que eram reunidos por puro voluntariado. Um deles, o maior voluntário de todos, o Dr. Guedes Cassimiro, que foi o que dirigia, supria de vitaminas, né? Porque ele conseguia, ele tinha uma ligação muito grande, frequentava todas as Olimpíadas, como médico ele estava ligado à medicina esportiva, então ele sabia o que tinha que ser feito com os atletas e dava vitaminas e recomendava uma dieta especial. Isso tudo acabou. Nós nunca mais tivemos uma equipe regular de esporte de pista. E sem equipe, como é que você Eu me recordo, revela? Figueiredo, Não revela. Eu não me recordo o ano, mas nós fomos disputar lá em Presidente Prudente, os Jogos Regionais do Interior, e naquela época o Dr. Guedes parece que ficou doente, adoeceu, e ele chamou meu pai, como era presidente do Centenário naquela época, ele foi lá liderando a equipe todinha para Presidente Prudente. Entendi. Nós fomos todos para lá. Teve uma época que também não me recordo a data, para minha cabeça já não. Numa corrida pedestre do Caxias, teve quase 600 atletas. Meu Deus Atletas do da céu. Venezuela, da Colômbia, do México, correram aqui em Botucatu. E o que incentivava esse pessoal a participar? A premiação era boa? O que acontecia? Era troféu, não tinha dinheiro. Não era naquela dinheiro. época. Não era dinheiro. Era troféu. Não era. Era o gosto pelo esporte, que né? ela estava num calendário de preparação para a corrida da virada do ano, que é a São Silvestre, em que era fundamental participar, porque todos mediam forças com seus adversários. Entendi. Que apareceriam no final do ano lá em São Paulo. Era um preparativo praticamente para a São Silvestre. Então o calendário era muito importante. Entendi. Né? A cidade não tinha uma infraestrutura melhor do que tem agora. Não tinha. A cidade era pequena. Pequena, muito pequena. Naquela época, o Botucatu tinha o quê? 53 mil habitantes. As pessoas chegavam, como chegam ainda em qualquer corrida que você prepare, chegavam em van, se trocavam no primeiro banheiro público que encontrasse. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma e iam para a pista. Não é? Mas por que elas iam? Porque essa era uma prova importante para cumprir um calendário preparatório para São Silvestre. Para São Silvestre. Teve vários atletas que corriam descalço. Olha só. Vinha de perua, Kombi, vinha vinha de trem. A Sorocabana aqui vinha de trem, equipes ali Peró, de Sorocaba, vinham de trem aqui. Tem uma explicação nisso tudo de correr descalço também, que a indústria brasileira de tênis não era o que tem agora. Que hoje em dia é uma Os loucura. bons eram todos importados. Hoje você pode dizer que nós produzimos tênis com qualidade e com preço para que todos os atletas e todas as prefeituras possam ter o seu suprimento. Né? Não era assim. Entendeu? Não era assim. Tem gente que corria com conga. Conga, que chute. Quer dizer, você imagina a dificuldade de um atleta. Hoje em dia, os atletas top de linha,
Se não tiver o tênis especializado, até personalizado hoje, né? E não corre. Você não dá rendimento. Não dá rendimento. Hoje em dia sabe o jeito de pisar, o tipo de material utilizado, tudo isso. Peso. Tudo isso é fundamental para o desempenho do atleta. Antigamente se corria de conga, João. E conseguia bons resultados. Porque os atletas, normalmente, os que se arriscam por uma corrida dessa de forma permanente, não iam atrás de fortunas e nem tinham, né? Ninguém pagava nada, né? Eles eram pobres e ainda continuam sendo. Os atletas que vão para as corridas de performance continuam sendo pobres, não é? Tem dificuldades para manter uma boa alimentação, para manter deslocamento, para cumprir um calendário extenso de provas que os preparem para o desempenho na São Silvestre, por exemplo, que é uma prova fundamental para quem pretende fazer o esporte profissional, né? Hoje ainda continua sendo assim, né? Continua sendo assim. Eu ajudei a organizar uma prova em 1990, acho que foi 96, que era uma prova de rua. Plínio ainda estava vivo. E aquela prova foi uma prova que pagou um cachê para o primeiro, segundo e terceiro, né? Tinha uma premiação. Tem uma premiação. As pessoas que vinham pela premiação, né? E vinham nessas condições que eu contei, se trocando no banheiro, no primeiro banheiro, entendeu? Ou dentro do veículo. Ou dentro do veículo. Quer dizer, falta para... E esse esporte, ele é apaixonante, ele é extremamente valorizado pela população, em todos os lugares. Esse e o ciclismo. O ciclismo. E é exatamente os dois que faltam em Botucatu. Ontem faleceu o José Franco Camargo, que foi o vice-campeão brasileiro de ciclismo de velocidade lá na cidade de Indaiatuba, em 1961, 62, não me recordo. Entendi. Ele foi campeão lá em Indaiatuba, correndo junto com o Cláudio Rosa, campeão brasileiro. Nós temos aqui alguns abnegados, né? Alguns ciclistas. Tivemos a oportunidade de entrevistar o pessoal do BK8 aqui, que começou com 8, hoje parece estar com 60, 50 ciclistas que saem, né? Pela região de Botucatu, né? Pedalando todo final de semana. O ciclismo de aventuras, o montanhismo, mountain bike, né? Mountain bike, isso é bem praticado aqui. Uhum. Mas a cidade carece de espetáculos de rua, de ciclismo de velocidade, que é o que tinha em Botucatu. O pai do Lau e o Palmiro organizaram muitas provas que eu cobri pela rádio emissora de ciclismo de velocidade. E é isso que atrai a população. Porque os demais atrai o atleta. É muito gostoso estar em convivência com a natureza, que lhe apresenta desafios a todo momento, sobe rampa, desce montanha, mas a população não vê. Entendi. O ciclismo de velocidade, que é muito valorizado pela Federação Paulista de Ciclismo, que faz a prova 9 de julho, que é a prova paulistana, né? Que é uma prova também de calendário muito disputado, é uma prova internacional. Essa população já viu em Botucatu e não consegue ter de volta. A última vez que Botucatu viu provas desse tipo foi nos Jogos Abertos. 2007, 2005? 2007. Que aconteceu aqui em Botucatu e levou grande público, né? Na Avenida Dom Lúcio e tudo mais. Foi muito interessante. Essas duas provas são de muita preferência pela população. Não se sabe por quê. Mas você faz uma prova de rua, tanto de corrida pedestre como de velocidade em bicicleta, é sucesso assegurado. Mas infelizmente isso nós abandonamos. Quando morreu o Palmiro e o pai do Lau, essas provas eu fiz em 93, eu fiz 4 corridas de bicicleta em Botucatu. Botucatu e Pardinho e Itatinga. Eu fiz 2 em Botucatu, uma em Pardinho e uma em Itatinga. Participaram mais de 80. Quer dizer,
Tem muito interesse ainda, como disse o João. Muito interesse. Tem um pessoal, ontem mesmo, encontrei com uma menina que ela corria de bicicleta, era apaixonada para andar de bicicleta. Entendi. E meu pai realizou aqui em Botucatu a corrida de Lambreta, você lembra muito bem disso daí. Corrida de Lambreta, que ano foi isso, Lau? Puxar pela memória agora? Acho que 60. E aonde era isso? Na Rua Amando? Foi na Rua Amando, Nossa, em frente a onde saiu o ônibus dele para Bauru, lá o Franciscato ali, em frente à Caixa Econômica Estadual. Entendi. Fez corrida de velocípede para criança, o pai acompanhava a criança. E será que alguém tem foto disso? Tem como? Olha, que seria interessante, né? Você imagina a segurança para a corrida de Lambreta na Rua Amando, que é estreita. Né? Quando aconteceu o prefeito, não vou falar o nome do prefeito, ele destituiu, ele acabou com o Esporte Clube Centenário. Foi lá que tirou o Esporte Clube Centenário vamos falar assim, uma empresa de produzir atletas, formar o atleta, tiraram para montar a Associação dos Dentistas de Botucatu. Quer dizer, os dentistas são melhor do que atleta, né? E levaram todo o material existente dentro do Esporte Clube Centenário, levaram para a prefeitura, e dali da prefeitura sumiu tudo. Fotos, troféus. Troféus tinha mais ou menos, acho que uns 70, 80 troféus. Foi um desrespeito à memória esportiva da cidade, foi né? Foi um desrespeito. Que pena. Meu pai foi atrás, está em tal lugar, foi lá. A última vez que eu fiquei sabendo isso, naquela época, é ali descendo a Monsenhor Ferrari, na esquina da General Teres, a prefeitura usava a parte de baixo do prédio ali para guardar alguma coisa, e ali sumiu tudo. Discos, meu pai fazia de sábado lá, ele fazia o bailinho do centenário para arrecadar fundo para comprar vitamina, comprar as coisas, comprar tênis, comprar camiseta. Para manutenção dos atletas. Manutenção dos atletas do Esporte Clube Centenário. Que interessante. Bom, a gente está batendo um papo aqui com o Venceslau Pinto Filho, com o João Carlos Figueroa, falando de Botucatu, de antigamente, relembrando boas coisas da cidade de Botucatu. Nós vamos usar um apoio cultural. Antes do apoio cultural, nós temos um encontro marcado com a Roluz, com fotos de eventos sociais com a colunista Roluz. Já voltamos aqui com o nosso encontro marcado. Hoje é meu aniversário, que bom que você veio.
E agora eu vou falar para você a respeito do Baurocap, premiando muita gente no último final de semana. Uma pessoa ganhou uma moto 150 cilindradas, uma pessoa de Botucatu ganhou uma moto 150 cilindradas no Giro da Sorte. Quem sabe nesse domingo é você, o grande contemplado, a grande contemplada. Acompanhe o comercial criativo do Baurocap. Baurocap, cap, 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 cap. Ganhando dinheiro, ganhando de novo. Baurocap, cap, 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 cap. 120 mil com o Baurocap é forte. Tem 10 prêmios de 1000 no Giro da Sorte. 5 mil reais, 10 mil reais, 25 mil reais, 80 mil reais. Isso mesmo, 80 mil pra você. Baurocap é vez do vem! E agora a gente vai falar da Companhia dos Pães, o maior sucesso no Jardim Paraíso. Você está vendo imagens para você realmente fazer uma visita. Fica no Jardim Paraíso, na Avenida Professor Rafael Laurindo, junto ali ao Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central. E um detalhe, está sob nova direção. Você que ainda não conhece, vá conhecer porque vale a pena. Muitas variedades de doces, salgados, pães e agora também com muitas opções de cafés quentes e frios do grão Suprem e Arábica Gourmet. É isso mesmo, vale a pena você conhecer a Companhia dos Pães, que também é especializada em lanches quentes e frios. E a grande novidade que faltava, sem dúvida alguma, o açaí na tigela que você encontra na Padaria e Conveniência Companhia dos Pães. Venha conferir, fica na Avenida Professor Rafael Laurindo, no Jardim Paraíso, junto ao Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central. Padaria e Conveniência Companhia dos Pães. Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando com o historiador João Carlos Figueroa e também com o Venceslau Pinto Filho, que muito tempo em Botucatu, tem o carro de som, herdou do pai dele, né, e continua 63 anos de carro de som aqui na cidade de Botucatu. É uma das poucas cidades do Brasil que tem essa prática, né, Lau? Não, tem várias cidades aí no Brasil que tem o serviço de alto-falante. Mas é serviço de alto-falante comunitário, em igreja... Mas volante? Volante tem também, mas não com essa idade. Que anuncia a nota de falecimento é característica. Desde 1950, dia 4 de abril, meu falecido pai fez uma nota de falecimento da família Rossi, que são parentes aí do meu pai. Foi um falecido da família que meu pai divulgou. Na cidade o pessoal, todo mundo parava, ficava olhando e o que é isso que está anunciando aí? E ali pegou. Uma aí coisa, o Moacir da São José incentivou meu pai a continuar e continua. Uma coisa, eu não sei se o pessoal mais jovem tem essa prática, né, João? Mas quando você vê o carro de som passando, anunciando uma nota de falecimento, você para tudo, né? Até uma conversa com um amigo para ouvir. É uma prática da cidade, né, João? E eu acho que ela presta um serviço bastante grande. Verdade. As emissoras também divulgam. Não é todo mundo que está ouvindo o rádio. Né? Os jornais não divulgam a nota do dia, os jornais não divulgam, só a passada, né? Então o carro de som ele faz um papel extremamente importante. O Lau roda bastante a vizinhança, dá para perceber, às vezes a gente não entende o nome inteiro, espera passar outra vez. Às vezes está distante, tomara que ele passe aqui por perto. Né? Aí consulta o site da funerária, portanto, complementa a informação. A modernidade ajuda agora também. Para ver a idade, para ver o horário do funeral, né? Que coisa. Para confirmar, geralmente para confirmar. Né? Que esse é um hábito que eu já vi acontecer e que onde as pessoas trabalham, eu acho que é muito praticado. Né? Antigamente, o Figueroa, você lembra muito bem disso daí, não tinha tanto carro em Botucatu. Então meu pai ia, ele chegava na esquina, ele parava, esperava terminar a nota de falecimento para depois ele virar. Aqui hoje, se fizer isso, não tem jeito. Não tem jeito. O trânsito tranquilo que tem em Botucatu. Naquela época, pessoalmente,
no carrinho do meu pai, era 2 locutores na parte sentado atrás. Ah, quer dizer, a nota era ao vivo, não era a gravação? Era ao vivo, era tudo ao vivo. Meu pai dirigindo aqui do banco do carro do meu pai, tinha um aparelho em cima de um travesseiro que tocava disco 78 rotações. Quer dizer, tinha uma vitrola ali? Era um estúdio volante. Impressionante. E era 2 microfones, cabo com tudo, então... E eu falava, vamos supor, eu falava propaganda comercial, que naquela época um monte de lojas, em Botucatu, açougue, padaria, quitanda, oficina, autopeças, tudo, agência de carro, tudo, anunciava. E tinha a parte de nota de falecimento. Então, eu fazia uma parte da propaganda e o outro locutor fazia a nota de falecimento e mais uma parte de propaganda. Às vezes ele fazia um texto maior, eu entrava com, que já hoje não existe mais, Casa Costa, a melhor em roupas feitas. Era só isso. Entendeu? Então, era difícil. Então, era mais... Meu pai, ele ficava devagarinho e... Vai, fala a nota aí. Ai, se você errasse, Márcio. Meu pai ficava louco da vida, se errasse um texto... E era complicado errar, porque estava passando na rua, ao vivo, tudo ali, vivo, né? Era tudo ao vivo. Não tinha como, né? Bom, uma outra coisa que o João vivenciou muito, o Lau também, até pela própria profissão, né? O comércio de Botucatu, né? Que grandes casas comerciais existiram aqui em Botucatu, tradicionais, né? E hoje nós estamos assim numa virada do tempo comercial, né? A partir do ano que vem vamos ter um shopping aqui, então muita coisa vai mudar na cidade e tal. Mas aquela época era uma época mais romântica, né? Que o pessoal procurava as rádios, né? As rádios procuravam as casas comerciais e também o serviço de alto-falante, né? Muito. Lembra de algumas, João, que você possa citar aí? Lembro. As casas, elas tinham uma sobrevida de mais ou menos uns 20 anos. Então tem a lista de casas dos anos 20, dos anos 40, dos anos 60, né? Eu vou lembrar de algumas dos anos 60, 50 e 60, né? Que eram curiosas para mim, que era um menino naquela ocasião, mas que já desapareceram. Casa Silva, por exemplo, de tecidos finos, né? Era uma loja que existia na Amanda de Barros e que era a única que vendia sedas, cortes em sedas, né? A roupa feita ainda não havia dominado o mercado, né? Então as pessoas costuravam. Muitas costureiras na cidade, né? Muitas costureiras da cidade, escolas de corte e costura, muitos alfaiates. Verdade. Então, essa era uma loja que eu sempre gostei, porque eram tecidos muito bonitos, né? E que ficava quase na esquina da Monsenhor Ferrari, né? Existia uma outra também, que é Casa Excelsior, que trabalhava com artigos importados, a única, ficava em frente onde hoje é o Café do Ponto. Eletrodoméstico, né? Não, ela trabalhava com meias de seda, artigos para femininos, né? Era uma loja que entrava e saía muita mulher bonita. Então as pessoas ficavam do lado na porta só para ver o pessoal. É uma loja cara, né? Uma loja cara. E que era muito buscada pelas moças que gostavam de se vestir bem. E as pessoas, os barmantes, ficavam na porta do Café do Ponto para ver entrar e sair. É curioso, mas isso existia. Coisa, né? Ela ficava ao lado do Mineto, da alfaiataria. Mineto, né? Onde hoje... Eu acho que ou é o Mineto ou é aquela loja de celular, né? Ali. É o Mineto ainda. E eu gostava demais de uma loja, que é a Casa Fio de Ouro. Casa Fio de Ouro. Por conta do que ela aprontava durante o período de carnaval, porque ela vendia de tudo. Então, uma loja muito bonita, muito curiosa. Ela, durante o tempo, ela tinha armarinhos, né? Nos dias do carnaval ela se transfigurava numa loja de época, então vendia de serpentina. Olha que interessante. Confete, fantasia. Perfume,
fantasia. Eu quero me lembrar. Às vezes eu falo do lança-perfume, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes eu falo do Era diferente, né? As pessoas sabem que hoje é proibido. Claro. Desde o período do Jânio Quadros, o lança-perfume foi proibido em função das componentes químicos que dopavam as pessoas, né? O mau uso do lança-perfume. Mas antes desse tempo, anos 50 e 60, tanto na sua versão em vidro menor, como na sua versão em metal, da marca Brodo, isso era uma maneira de brincar o carnaval, de jogar o lança-perfume, aquele perfume na pessoa, é uma forma de comunicação. Marcava a pessoa. E que substituiu um outro costume que estava extinto, as laranjinhas, que eram bolas de cera recheadas de perfume. Então a indústria acabou quebrando esse antigo costume, né, de você atirar uma laranjinha perfumada na pessoa. Eu não peguei esse tempo, mas eu vi o lança-perfume ser utilizado como instrumento de brincadeira. Depois morreu porque tentaram com umas bisnagas, as pessoas punham o que queriam dentro delas, então bisnaga de plástico. E isso não pegou. Mas hoje isso aí é proibido, né? Sabe que é proibido. Proibido. As importações são de fato contrabando vindos do Paraguai. Da Argentina. A Argentina que produz aquilo. Pode ser que entre pelo Paraguai também. Mas era uma brincadeira saudável, até que os maus comportamentos da sociedade, a partir dos anos 70, acabaram comprometendo uma brincadeira que era saudável, né? Que era gostosa. Até o corso, né? E ele, então, esse tempo que ele fala era o tempo do costume de passear de carro enquanto os dias de carnaval aconteciam. Então, subia e descia amando, vendo o carnaval. Era um costume velho das grandes capitais, que se esparramou pelo interior todinho e que também morreu mais ou menos nessa época. E nós tínhamos também, na Botucatu antigamente, grandes indústrias, né? Blasi, Milanese, Lunardi. Aqui é o Martim. E era uma época que nós não tínhamos o Nesp, que hoje emprega muita gente, e que ao lado da ferrovia talvez fossem os grandes empregadores da época, João? Sem dúvida. A ferrovia é a principal, né? Uhum. A ferrovia chegou a empregar 1.500 pessoas aqui, né? De forma direta. E as indústrias também tinham um plantel grande de funcionários. Milanese, o Blasi, você citou anteriormente, o BAC até os anos 40. As indústrias BAC compunham um conglomerado de atividades, né? Fabricação de cerveja, fabricação de carroças, beneficiamento de milho, de arroz. Era diversificado mesmo, né? E outras atividades afins. Na área industrial, o Lunar, a fábrica de macarrão, e também tinha beneficiamento, o beneficiamento São Pellegrino, que era uma indústria deles, né? O núcleo de couro, que tinha perto de 7 curtumes, ali todos na região da Paula Vieira, todo no entorno do rio, né? Utilizando o rio como área para descarga dos dejetos do beneficiamento do Acabou muito com o rio, né? na época. Na época, exato. Foi um período. Mas era né? a prática que se Foi usava, período, né? Ali ainda existem os edifícios deles, né? E tinha só um curtume, que era o Bela Vista, funcionava na Bela Vista, onde hoje é a garagem da educação. Isso, o bairro alto. Entre o bairro alto e a Bela Vista, né? Entendi. Chamava do Pedro Delmato. Curtume Bela Vista de Pedro Delmato, que possuía a linha completa de produção. É interessante, esse já estamos falando de um período um período anterior. É interessante que algumas lojas faziam a linha completa. O caso dele, por exemplo, ele produziu o couro, tinha loja de venda do calçado e produziu o calçado, onde é hoje Magazine Luiza,
né? Hoje o Magazine Luiza. Ali tinha a casa de Pedro de sapataria, chamado de sapataria, que não é o conceito de sapataria que nós tivemos do meio do século passado para frente. Consertava esse sapato, né? Não, eles faziam o sapato. A sapataria Amá não era a sapataria conceito que nós temos hoje. Era produtora, é uma indústria que tinha toda a linha. Ela industrializava, manufaturava o couro, produzia os calçados e vendia os calçados. Até que ela própria ficou sendo representante, aí é uma nova fase desse comércio também. Ela ficou sendo representante dos calçados escatamáquia, né? Que era uma linha de produção de marca que já vinha invadindo o interior e colocando o seu produto para ser vendido nas lojas que já trabalhavam com calçado. Foi aí que morreu a produção local. Entendi. Entendeu? Porque a produção local era uma produção muito grande. Ela produzia para a população toda, né? Ninguém comprava calçado feito de marca, né? Eles ainda não haviam se propagado pelo interior. Então comprava o calçado produzido pelo Joaquim Amar, né? Calçado produzido pelo Delmanto, né? Entendi. Né? Calçados, os calçadistas eram de fato industriais, né? Mesmo sendo uma indústria menor, mas fazia toda a linha. Entendi. E isso eu acho que estava intimamente ligado com a produção do couro local, né? Com a presença de vários curtumes, inclusive. Nós tínhamos aqui, nessa época, um volume grande de bois, de animais sendo abatidos, não tínhamos isso. Então, com o que eles trabalhavam? Com produto importado. Produto importado que eu me refiro é trazido para dentro do município de outras áreas de abate, né? O couro. Entendi. E deu certo. Que interessante. Bom, Lau, no finalzinho aqui do nosso bate-papo, o que você mais sente falta de Botucatu? Botucatu completando aí 158 anos, o que mais você sente falta de Botucatu, que você viveu essa época? A parte de esportes eu gosto muito. Foi o que nós comentamos aqui, eu pretendo, se conseguir aí uma ajuda, uma pessoa que se interesse também, em fazer eventos na cidade. Em todos os bairros da cidade fazer um evento todo mês. Um mês no Monte Mor, um mês lá no Santa Elisa, um mês lá no Jardim Brasil, um mês lá nas casinhas novas. Entendi. Trabalhar com crianças até 15 anos. Para trabalhar. Esse é um sonho que você tem ainda? É um sonho que eu tenho. E a saudade que você tem é da época esportiva da cidade? Época esportiva. O que meu pai fazia, eu queria fazer isso daí nesse finalzinho meu de vida. Vou falar final que eles não sabem. Não, o pessoal não sabe, o Lau está com 7.0? 7.0 Nossa, está conservado, hein, Lau? Parabéns, Parece, né? parabéns. Não parece. E você, João? Parece que tá mais velho, né, João? E você, João, o que mais você sente saudade de Botucatu? Eu queria falar nesse finalzinho de programa duas coisas. A primeira, eu sinto saudade dos cinemas de Botucatu. É verdade. Nasci e cresci dentro de cinema, né? Meu pai era bilheteiro do Para Todos. Eu fui muito cedo, todas as noites no cinema. Frequentava muito cedo. Né? E depois fiquei jovem, pré-adolescente, adolescente, frequentando o cinema, né? Até me transferir de Botucatu, né? Eu acho que faz falta um cinemas para adulto em Botucatu, fazem falta, né? Acho que nós vamos ter a solução isso aí com o shopping. Com o shopping. Isso eu sinto que a cidade, é bom que as pessoas que são novas morando em Botucatu saibam que Botucatu teve já 5 cinemas funcionando todos ao mesmo tempo, com várias sessões e filmes todos os dias, né, diferentes e concorrendo entre si, né? Havia concorrência, não era só de uma empresa, a maior parte era de uma empresa. Primeiro, o investimento,
a expansão durante o período de gestão do Emílio Peduti, que foi ex-prefeito municipal, que criou o Cine Vitória, depois Vila Rica, hoje é uma borracharia, né? Mas antes nós tivemos uma história do cinema, o Cine Ideal, o primeiro Cinema Cassino, né? Em que os empresários de época era basicamente o Nenê Cardoso, que também chegou a ser prefeito, depois repassou seus interesses para uma empresa que era Chiaradia, Eschenberg e Peduti, né? E aí é o cinema que nós conhecemos, o Para Todos, o Vitória, o Cassino, o Nelly e o Avenida. Na Avenida Dom Lúcio, na Praça Isabel Arruda, né? Isabel Arruda, onde hoje é o Círculo dos Trabalhadores Cristãos. Verdade. Chama isso. Então, quer dizer, o cinema é o que você sente mais saudade? Eu acho que faz falta isso. Para a família. Para a família assim, assistir. Isso permitia que até crianças pudessem frequentar. E, por fim, queria dizer mais uma coisa. Que nós estamos chegando num momento em que a cidade está fechando um ciclo. Em um momento iniciado em 1959, quando nós desviamos o trânsito da Rua Amando de Barros, que era o eixo da estrada de rodagem ao Mato Grosso, tinha duas mãos e que servia, que captava os recursos que transitavam por ela, ou seja, as pessoas que vinham de São Paulo ou desciam para São Paulo, comiam, dormiam e consumiam na Amando de Barros. Em 59, a UDR fez a variante, que hoje é o eixo da Marechal Rondon. Nós não sabíamos, mas todo o consumo, todo esse dinheiro que transitava e parava em Botucatu deixou de parar. Deixou. O shopping vai fechar esse ciclo, porque, no meu entendimento, para a economia da cidade, o shopping que o Faraldo está construindo lá, ele tem a finalidade principal de fixar o recurso que antes parava na Amando de Barros e hoje passa a todo segundo, descendo para São Paulo ou subindo por Mato Grosso. Entendi. Não para aqui. São milhões de carros. Conte o tempo, quase 50 anos, transitando fora da cidade, gastando nos postos das estradas, antes a Rondon, depois a rodovia Castelo Branco, ou gastando nos postos que Bauru muito sabidamente conseguiu montar, né? Quer dizer, fixação desse recurso é vital, porque são milhões, e ao longo dos 40 anos, bilhões de reais que nós deixamos de fixar em Botucatu. Entendi. João, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Lau. Sucesso para vocês, muita saúde, né? Parabéns pela história de vida, né? E nós estamos sempre aqui à disposição no nosso encontro marcado. Muito obrigado aos dois. Obrigado a você. Nós vamos ao apoio cultural. Já nós voltamos com a parte final do encontro marcado. Ganhando dinheiro, ganhando de novo. Bauru, cap. 120 mil com o Bauru Cap é forte. Tem 10 prêmios de 1.000 no giro da sorte. 5 mil reais? 10 mil reais! 25 mil reais? 80 mil reais! Isso mesmo, 80 mil pra você! Bauru Cap é Festa do Índio! Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração.
Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E nesse sábado vai acontecer uma festa fantasia aqui na cidade de Botucatu. E para falar a respeito dessa festa, nós temos aqui a participação da Valdirene Aparecida Martins, a Val Martins, que é uma das promotoras desse evento. Tudo bem, Val? Tudo bem, animada. Que legal. Contando com a presença do público. Que bacana. E como é que vai ser, aonde vai ser essa festa? Essa festa vai acontecer na Estância Sofia, no próximo sábado, dia 13, né? A gente está fazendo essa festa com divulgação de Face, rádio, flyers, banners, com alguns patrocínios, e vai ter lá uma boa banda, 2 DJs, né? E animando a galera, assim, contando com a presença do público que gosta de uma boa música, né? E também o mais interessante disso aí é que a gente quer que todo mundo vá a caráter, porque nós vamos fazer uma premiação da fantasia mais original. Que legal. Entendeu? Então, a gente quer muito que o povo apareça. Que bacana. E Santa Sofia fica na Marechal Rondon? Na Marechal Rondon, isso. Você lembra o quilômetro? Agora, acho que é 145, se eu não me engano. Tá. E só pode participar da festa quem for caracterizado, quem for fantasiado? O forte é esse, né? A nossa intenção é essa, de fazer uma festa fantasia, já que é uma festa fantasia, então... Não tem porquê não ir fantasiado, né? Fantasiado, para descontrair, um amigo encontrar com outro, bater um papo, né? Para ser divertido, porque se não tem graça. E só reconhecer o amigo no final da festa, né? Quando tirar a fantasia, verdade, não é isso? E como é que faz? Para adquirir o convite, quanto custa, Val? Como é que funciona? É assim, o convite custa R$15 na Casa da Época, né? Você vai lá, você adquire seu convite e eles também lá já têm a fantasia. Então você loca a sua fantasia com mais 20% de desconto. Entendi. Quer dizer, se for comprar o convite na Casa da Época, já pode alugar a fantasia lá? Isso. Tem um desconto de 20%? Tem um desconto de 20%. Que legal, que porque legal. Assim, a gente assim, não precisa assim, de um volume grande de pessoas, mas de amigos, de pessoas que querem se divertir, ver alguma coisa diferente, entendeu? Então, aproveitar o embalo das festas de Botucatu e fazer uma também. Bacana. Existe uma preocupação por parte das pessoas, isso é natural, até em virtude do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A questão de segurança da casa, isso é tranquilo, né? Isso é tranquilo, lá é um lugar bem amplo, né? Tem as saídas de emergência, é um lugar bem localizado, bem arejado. Tudo com alvará por parte dos proprietários da casa, o proprietário ficou, né, encarregado de ver tudo isso, então a gente foi atrás de tudo isso antes de montar, porque assim, essa festa já está programada há mais ou menos uns 3 meses, né? Então a gente se preocupou muito em procurar um lugar certinho, um lugar amplo, que as pessoas possam ir, se divertir em paz, né? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Entendeu? Agora vamos falar a respeito da banda. Que banda que vai tocar? Então, a banda é uma banda aqui da cidade mesmo, é de Stanásia, né? Ela toca assim, pop, rock, e vai fazer uma misturada, né? Para poder agradar todo mundo que estiver lá. Entendi, né? entendi. Porque também não adianta focar só em uma coisa, em outra. Então, entendi. É assim. E essa banda, então, é de Botucatu? É de Botucatu. De Stanásia? De Stanásia, isso. Tá. Pop rock? Pop rock, alguma coisa puxada pro sertanejo, né? Também. Então, vai ser bem misturado, né? Quer dizer, o pessoal que for lá vai agradar todos os públicos? Todos os públicos, isso. Entendi. E além da banda, tem DJ também? Tem 2 DJs, né? Para estar animação. Vai fazer uma animação de eletrônico, né? Assim, puxar um pouco assim lá dos anos 70, 80, porque assim, na festa fantasia aparece
de tudo um pouco, Claro. né? Então eu não posso jogar só o foco de agora, né? Então eu quero puxar de lá para cá também. Perfeito. Certo? Agora, como é que o povo faz para adquirir o convite? Aonde tem que ligar? Você falou da Casa da Época, mas se não puder comparecer na Casa da Época, como é que faz para adquirir o Então, convite? pode estar ligando para nós, né? Tanto para mim como para o Eduardo, né? Os telefones da gente também estão no Face, junto Vamos com falar o telefone, então. Então, liga para Val Martins, é o 14 9766 6908, ou para o Edu Melo, 9723 8733, que a gente leva o convite até você. Então, neste sábado, dia 13... Isso, a partir das 23 horas, né, na Estância Sofia. Lembrando bem que menor não entra, né, não é permitido entrar menor, entendeu? E contamos com a presença de todo mundo lá. Perfeito. Certo? Val, muito sucesso aí na festa e conte aqui com o nosso programa Encontro Marcado, tá certo? Com certeza. E também temos a divulgação de rádio, né? Quem está compartilhando pelo Face está concorrendo a convites, né? E espero que o público acesse bem, porque até o pessoal de fora também já está aí querendo aparecer, estão preocupados com fantasias, tenho muitos patrocínios, tenho o apoio de todo mundo, então estou aí. Isso é importante. Fazer. É importante. Sucesso para você, muito obrigado. Obrigado. Viu? Nós vamos à sequência do nosso Encontro Marcado, vamos ao apoio cultural, já já nós voltamos. E agora eu quero falar para você a respeito do Grupo Berimbau. São peças e postos. Você precisou abastecer o seu carro? Procure os postos do Grupo Berimbau. Você vai ser muito bem atendido e vai colocar um combustível de qualidade. Se você precisar de peças para o seu carro, procure a Autopeças Berimbau. Não importa o ano de fabricação, não importa o modelo do seu carro, você vai encontrar a peça que o seu carro precisa com facilidade para você pagar. Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. E agora a gente vai falar da Companhia dos Pães, o maior sucesso no Jardim Paraíso. Você está vendo imagens para você realmente fazer uma visita. Fica no Jardim Paraíso, na Avenida Professor Rafael Laurindo, junto ali ao Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central. E um detalhe, está sob nova direção. Você que ainda não conhece, vá conhecer porque vale a pena. Muitas variedades de doces, salgados, pães e agora também com muitas opções de cafés quentes e frios do grão Suprem e Arábica Gourmet. É isso mesmo, vale a pena você conhecer a Companhia dos Pães, que também é especializada em lanches quentes e frios. E a grande novidade que faltava, sem dúvida alguma, o açaí na tigela que você encontra na Padaria e Conveniência Companhia dos Pães. Venha conferir, fica na Avenida Professor Rafael Laurindo, no Jardim Paraíso, junto ao Posto Confiança, em frente ao Supermercado Central. Padaria e Conveniência Companhia dos Pães. E agora está na hora do Tá na Rede, sempre um vídeo interessante da internet, num oferecimento da Drogaria Aparecida. O medicamento que você procura, você encontra na Drogaria Aparecida. E um detalhe, hein? Você é muito bem atendido pelos profissionais competentes da Drogaria Aparecida. Muitos e muitos anos atendendo a cidade de Botucatu. Vários convênios para facilitar a sua vida. Fica aberta todos os dias, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado. Está lá a Drogaria Aparecida aberta até a 1h da manhã. Na Major Mateus 388, na esquina da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Vila dos Lavradores. A Drogaria Aparecida trazendo agora o Tá na Rede. Preste atenção nessas duas. O tal do Harley Shake é moda no mundo inteiro. Mas você não pode estar acima do peso para subir num vaso sanitário. Acompanhe o Tá na Rede.
agora ele está chegando, JP, o menino da TV, num oferecimento dos laticínios GG. Produtos de qualidade que você pode levar para sua casa com toda tranquilidade, são os produtos dos laticínios GG. É o leite integral, é o leite desnatado, é o semi-desnatado, é o creme de leite, é o achocolatado, é a manteiga, é o queijo Minas. São produtos de qualidade, produtos dos laticínios GG que você pode levar com toda tranquilidade para a sua família. Laticínios GG trazendo JP, o menino da TV. E aí, JP, o peixe dorme ou não? Vai, JP! E aí, pessoal, tudo beleza? Será que os peixes dormem? Hein? Os peixes, como todos os animais, precisam de descanso e também dormem. Eles só não fecham os olhos porque não têm pálpebras. Além disso, não relaxam completamente para não ser surpreendidos por predadores. Para descansar, vão para lugares protegidos e diminuem o ritmo de atividade de seus corpos. Alguns nadam bem devagar e outros se apoiam no solo ou sobre rochas. Legal, né, pessoal? Então tá, até semana que vem. Tchau! E nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. Dúvidas, críticas, comentários, mande através do Facebook Márcio Paes de Almeida ou através do nosso e-mail encontromarcadonatv@gmail.com. Um grande abraço, boa semana, parabéns Botucatu pelos 158 anos. Tchau, gente.